Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje é um bate-papo e eu quero falar sobre esperança. E quando a gente fala de esperança, estamos falando do arrebatamento. O título é Como será o arrebatamento? E para falar desse assunto, a gente não pode esquecer a ressurreição dos mortos. Está tudo incluso. A ressurreição dos mortos, ela é citada no Antigo Testamento de forma direta e também indireta. O que é isso? O indireto é quando parece que está falando de um assunto, mas lá dentro está falando exatamente sobre essa ressurreição. Isso também foi falado no Novo Testamento. E quem mais assim disse com detalhes foi o apóstolo Paulo. Interessante, gente, porque eu estava ministrando, com o pessoal que aceitou o discipulado, que não está congregando em nenhuma igreja, e nós falamos desse assunto e no momento em que estávamos estudando, brotou o desejo do meu coração de fazer esse vídeo aqui. Por quê? Uma que o assunto arrebatamento todo mundo gosta, ou a grande maioria. E outra é porque assim, vocês me pedem vários temas que são falados nesses outros canais aí, de teoria, eu estou enrolando para falar conspiração, para não ficar tudo junto. E como eu disse, a gente precisa tomar um certo cuidado. Alguns canais, em termos de informação, é bom. Mas assim, eu não bato o martelo para tudo que é falado porque eu fico com a Bíblia. E querendo ou não, as pessoas estão com medo, estão assustadas, apavoradas. Então o vídeo de hoje é para trazer paz. Primeiro que assim, o texto-chave, o texto base de hoje é 1 Coríntios capítulo 15. Esse assunto também é falado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então eu vou fazer um resumo, tá? Quando eu fizer um vídeo estudo ou uma live, a gente vai estudar versículos por versículos, mas aqui é só um bate-papo. Então, num dos textos aí de 1 Coríntios 15 diz assim, que se a nossa esperança estiver só nesta vida ou nas coisas desta vida, nós somos os mais infelizes do mundo. E é isso, as pessoas estão com medo, estão apavoradas. Muita gente fala assim, porque eu tenho filhos, eu também tenho filhos, gente. Mas a nossa esperança tem que se voltar para aquilo que o Senhor nos prometeu. Tanto é que o último versículo diz que é para a gente ficar firme na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Que obra é essa? É ser pastor, ser cantor, ser músico? Não, isso são ofícios. Mas a nossa obra é pregar a palavra de Deus, passar a unção, a bênção, o poder do Evangelho que nós um dia recebemos e anunciarmos às outras pessoas para que elas venham a conhecer a luz, venham conhecer o Senhor. Então vamos lá. Primeira coisa, se você já acompanha o canal, já sabe, já estudamos, tem vários textos bíblicos. Assim, o arrebatamento não é iminente, ou seja, não vai acontecer a qualquer momento, vai acontecer no momento certo, no tempo de Deus. Nós não sabemos o dia e a hora, porém, essas palavras, o dia, a hora, nem o filho sabe, ou o noivo, só o pai, isso é uma expressão da festa das trombetas. Então uma coisa já está clara. Se você caiu de paraquedas no canal, você tem que aprender isso. Jesus virá ou voltará na festa das trombetas, que acontece no nosso calendário gregoriano entre setembro e outubro. Agora o dia, nós sabemos, o dia da festa são 2 dias, Não sabemos. É isso que acontecia já no passado, não vou ficar explicando muito.
Então o arrebatamento não é iminente, ele vai acontecer na festa das trombetas, não sabemos o dia, a hora, nem o ano, mas podemos nos preparar com certeza nessa data. É quando a trombeta toca, o chofar. É uma festa específica e profética sobre a vinda de Jesus. Isso é maravilhoso. Claro que o cristão, ele tem dificuldade de entender isso porque ele acha que as festas é coisa do passado, não é mais bíblico, o véu foi rasgado. Tudo isso nós já falamos, já mostrei aqui no canal que as festas bíblicas continuavam sendo comemoradas no Novo Testamento e não é para parar. Mas vamos lá. Outra coisa que é dito, isso está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é que o arrebatamento é uma reunião. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, diz assim, que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí que vem a expressão, a ressurreição dos mortos. Antes de acontecer o arrebatamento, primeiro os mortos têm que voltar à vida. Como que isso é possível, né, gente? Quem está morto está enterrado e agora é só ossos, em sua grande maioria. Mas é assim que vai acontecer. E um exemplo para nós entendermos mais claramente, Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Deus põe o profeta nesse vale, mostra para ele todos os mortos que estavam lá e pergunta: o filho do homem, né, Ezequiel, pode voltar a viver esses ossos? Ah, Senhor, tu sabes. Aí Deus falou, então vai lá e profetiza um por um. E ele profetizou. Aí daqui a pouco ele começou a ouvir barulho de ossos se mexendo. Eu imagino assim, eles se ajuntando, formando, e daqui a pouco aparece pele, carne sobre cada um deles. Faltava o espírito. Acho que eu vou ter que virar por causa do sol aqui, né? Ficou ruim para mim, mas vamos lá. Aí, melhorou. Então, assim, faltava o Espírito, mas aí Deus mandou ele profetizar e veio o Espírito e se tornaram um exército muito poderoso. É isso que vai acontecer. Meu pai, por exemplo, já dorme no Senhor, já faleceu, está enterrado. Mas quando o chofar lá no céu tocar, aqui na terra também, o sétimo anjo tocar o seu chofar, gente, é isso que vai acontecer. Os mortos ressuscitarão, vai ter vida, tudo de novo. Para quê? Você tem que entender, você tem que ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz que nós somos semente. Existe uma expressão natural que diz que ninguém vai ficar para semente, mas é o oposto. Hoje, Paulo falou que nós somos uma semente. Tá vendo essas árvores aqui, ó? Um dia elas foram sementes, né? Cheias de flores. Deixa eu virar aqui para vocês. O sol vai pegar. Essa daqui é grandona. Ó que linda que ela é, sabe? Temos outras mais altas, maiores. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Olha lá, olha essa daqui. Que bacana. Mas um dia elas foram uma semente desse tamanho, um pouco menor ou um pouco maior, mas no máximo isso aqui. Então, quando a gente olha para uma árvore, compara a semente dela. O que é maior? O que é mais grandioso? Então, é isso que vai acontecer com cada um de nós. Então, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e vão subir, vão se encontrar com o Senhor nas alturas. E depois nós que estivermos vivos, também subiremos com o Senhor. E aí, qual que é o objetivo do arrebatamento? É morar no céu 7 anos? Não tem nenhum texto bíblico que fala sobre isso. Como não? Está escrito em João, na casa de meu pai há muitas moradas, João 14, né? Você sabe o que é morada de Deus na Bíblia? É o templo, é o tabernáculo, é o Monte Moriá.
Mas também está escrito assim: nossa pátria está no céu. Verdade, e está lá mesmo. Qual que é a nossa pátria? A Nova Jerusalém, a cidade que vai descer do céu. Então, assim, gente, nós não vamos morar no céu. A Bíblia nos fala que Deus ele fez a terra para que ela seja habitada. Esse lugar aqui é lindo, é maravilhoso. Mas o céu é muito mais bonito do que a terra. Sim, mas a terra é maravilhosa e ela vai passar por um processo de transformação. Ela não vai ficar desse jeito linda já como ela está, ela vai ficar melhor ainda. Novos céus, nova terra. Até o céu vai ser renovado. E o melhor, quando a cidade descer do céu, nós vamos morar nessa cidade, mas também estará lá o Pai e estará o nosso Messias. Maravilhoso, né, pessoal? Então, voltando a falar do arrebatamento, é isso. Primeiro ocorre a ressurreição dos mortos. Depois os vivos vão se encontrar com o Senhor. E qual que é o objetivo, então, se não é morar no céu? Receber o corpo glorificado. Olhe para a semente, olhe para as árvores. Há uma mudança. Paulo diz isso, que hoje nós somos a semente e nos tornaremos como uma grande árvore. Ele está falando do nosso corpo físico. A propósito, ele usa algumas expressões, que esse corpo físico é um corpo de fraqueza, é um corpo limitado, e isso é verdade. Jesus teve esse corpo físico e era limitado. Deixa eu só escapar um pouquinho do sol. Nosso corpo ele é limitado. Paulo estava dizendo isso, enfraquecido, mas se transformará num corpo de glória, um corpo glorificado. Um corpo também espiritual. Então ele não é físico. É físico sim, se você olhar todo o contexto, ele é físico. Mas então por que espiritual? Porque vai ter uma glória, vai ter um poder nele. E a melhor maneira da gente entender isso é olhar para Jesus quando ele ressuscitou. Então eu estava falando que quando ele estava aqui na terra, nesse ministério, ele teve um corpo igual ao nosso, limitado. Vou te dar um exemplo. Quando ele estava na Judéia, ele não podia estar em Jerusalém. Quando ele estava em Jericó, ele não podia estar na Galileia. Ele era limitado à matéria. Ele teve fome, porque ele procurou frutos na figueira, não encontrou nada. Lembrando que a figueira é Jerusalém, tá? Tem uma mensagem profética aí. Ele teve sede, ele buscou água, pediu água para a mulher samaritana. Agora o cachorro começou a latir aí, mas é a opinião dele, tá, gente? Concentra aqui no que eu estou falando para você. Jesus teve esse corpo limitado e quando ele ressuscita, pode reparar que é diferente. Os 4 evangelhos nos dão essa informação, mas eu acho que Lucas é mais específico ainda. Quando ele pergunta para os discípulos se eles tinham alguma coisa para comer, nós temos o peixe e... Enfim, Jesus comeu na frente deles. Sabe aqueles 2 discípulos que foram para o caminho de Emaús? Ainda era Páscoa. Páscoa são 7 dias. Jesus caminhou com eles, eles não perceberam quem era Jesus, mas a hora que perceberam, ele foi lá, né, deu graças, deu uma brahá, uma bênção no pão e desapareceu na frente deles. Corpo glorificado, não está mais preso à matéria. Não tem fome, mas pode comer. Pode aparecer e desaparecer. Jesus fazia isso. Teve uma ocasião que estava tudo trancado, portas e janelas. Jesus apareceu no meio deles. Que interessante, nós vamos ter esse corpo, vamos. Esse corpo vai ser diferente. Mas a gente vai mudar nosso rosto, provavelmente. Por quê? Porque quando Jesus aparecia aos discípulos, eles não conseguiam reconhecer que era o Senhor. Só depois que ele falava, que ele fazia milagres, aí, é o Senhor. Mas
Era uma pessoa que tinha 2 olhos, um nariz, uma boca, ouvidos, normal, só que numa aparência diferente, talvez jovial, mais jovem, porque eu acredito que nós não vamos envelhecer com o corpo glorificado. Outra coisa é assim, ele é físico. Quando Jesus apareceu a todos os discípulos, ele chegou para o Tomé e falou: pode tocar em mim aqui, veja que eu tenho carne e tenho ossos. Um espírito não tem carne e ossos, é um fantasma, depende da tradução. Na nossa Bíblia em português é espírito que fala. Então ele diz isso: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E aí o Tomé tocou, os outros tocaram também. Interessante, né, gente? Pois é, esse corpo glorificado nós vamos receber. Certeza, sim. A Bíblia diz, se não me engano, no versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que Jesus é as primícias dos que dormem. Dormir é que morreu, né? Ele é o primeiro. Mas ele foi o primeiro que morreu? Não. Ele foi o primeiro também que ressuscitou? Não. Elias, Eliseu, o próprio Jesus, os discípulos ressuscitaram mortos. Então, quer dizer, eles foram os primeiros. Mas então por que a Bíblia diz isso? Primícias, né? Porque ele é o primeiro que recebe esse corpo glorificado. Ele ressuscita e tem o novo corpo, o corpo incorruptível. Ele é o primeiro. Isso significa que vai ter mais. Quem? Eu, você, Paulo, Pedro, Tiago, Felipe, Marcos, todos os personagens bíblicos que foram servos de Deus e nós. Maravilha. Então isso é esperança, é esperar aquele dia. Gente, fica preocupado não, a turma não estava falando aí dos gafanhotos? O que deu isso aqui no Brasil? Eu avisei vocês, só vai ser algo apocalíptico se a gente ver parar tudo, né? Se tiver fome e tudo mais. Alguém citou a questão, não precisa parar o mundo inteiro, pode ser só um terço, tá? Mas aconteceu isso? Não, né? Não. Então, que mais que estão falando aí? Tanta coisa agora, o vendaval que deu no sul, deu aqui em São Paulo. Já estão dizendo que isso é o HARP. Tá, a gente escuta aqui e retém do coração. Mas vamos ter paz, né? Estão falando do reset. Algumas pessoas já me pediram para falar do reset. Vou estudar, vou ver se for interessante, a gente fala. O que vai ter em 2023, a gente pode falar. Olha, só uma coisa. Os homens maus, os Illuminates, servos de Satanás, eles podem planejar tudo. Eles têm o plano A, B, C, D, E, F, G, H e vai, né? Mas tudo só vai acontecer com a permissão de Deus. As pessoas dizem que a agenda global tem que se cumprir e não tem nada que a gente possa fazer. Podemos ainda assim. Contra os senhores do mundo, a gente pode lutar em oração. Quando vier o anticristo, aí não adianta bater de frente. Aí a gente tem que orar para Deus nos proteger, nos guardar, nos tornar invisíveis para os inimigos. Tá? E a nossa maior esperança, o nosso maior sentimento tem que estar no quê? Arrebatamento e ressurreição dos mortos. Eu não quero morrer. Eu acredito que você não quer morrer também. Mas se for preciso, essa é a nossa maior esperança. Um dia a trombeta vai tocar e aí os mortos vão subir primeiro, vão ressuscitar e logo depois nós que estivermos vivos. Se estivermos mortos, nós vamos ressuscitar primeiro e receber esse corpo glorificado, tá? Gente, isso é esperança, isso tem que estar em nós. Então foi um bate-papo aqui para vocês. Eu espero que isso brote no teu coração, tá? Leia principalmente 1 Coríntios 15. Eu tenho muita coisa para falar nesse texto, muito mesmo. Eu vou fazer vídeo estudo e live.
mas aqui é um bate-papo para te trazer essa esperança, essa alegria de viver. Lembre-se, o último versículo diz que a tua obra no Senhor não é vão. E pegando os primeiros versículos que diz que se a nossa esperança estiver só nessa vida, meu carro, minha casa, meus filhos, nós somos os mais infelizes do mundo, tá bom? Medita isso. Que Deus te abençoe, fique na paz, a paz que excede todo entendimento, que guarde o teu coração. Até o próximo vídeo, dá o teu like e se inscreva no canal. Deus abençoe.